Bom dia, jovens, tudo bem com vocês? Vamos à aula de hoje, iniciando a aula de interpretação textual, ok? Só um minutinho para compartilhar a tela com vocês, da apresentação. Então, como eu disse para vocês, dando início à terceira aula da semana de comunicação oral e escrita, onde a proposta da aula de hoje é a interpretação de texto, ok? E aí, já iniciando imediatamente, o que seria interpretar um texto? Interpretar um texto, eu vou pedir para que vocês agora escrevam no chat o que vocês entendem por interpretar. E aí coloquem aí do lado. Isso, Pauline, muito bem, compreender um texto. Entender o que o autor quis dizer, isso. Exatamente, ler um texto, saber o que está dizendo, codificar a mensagem. Exato. Interpretar um texto, então, nada mais é do que entender o que o receptor quer transmitir. Na verdade, a interpretação de texto, então, é entender o que o autor quer dizer para você, o que ele quer apresentar, certo? O que ele quer transmitir de ideia, de assunto a respeito disso. A partir daí, para que a gente possa interpretar, a gente precisa ter dois pontos. Primeiro, a ideia principal, e segundo, a ideia secundária. O que seria a ideia principal? A ideia principal, na verdade, ela tem o objetivo de se, na verdade, o objetivo da escrita é de se comunicar, certo? E para que a gente possa se comunicar claramente, é preciso ter uma ideia principal, um assunto central que vai nortear o teu texto. A partir daí, a ideia principal aparece no início do parágrafo, seguido de várias ideias secundárias que vão dar complementaridade e argumentação ao que você está dizendo. A partir daí, dessa ideia principal, eu consigo construir os diferentes parágrafos do texto, me baseando nele e nas ideias derivadas em seguida. Ainda na interpretação de texto, além da ideia principal e das ideias secundárias, eu trago num conteúdo para identificação as ideias explícitas e ideias implícitas. Ideias explícitas nada mais são do que aquela que está escrito claramente no texto. Já ideias implícitas são aquelas que a gente fala, que estão nas entrelinhas, é o subentendimento daquilo, que você vai depois interpretar. A partir daqui, então, eu trago três exemplos para vocês. Primeiro, o céu é azul, tá? E aqui, no caso, a gente vai trazer um exemplo de ideia principal e ideia secundária. Por que o céu é azul? O que o autor, quando escreve o céu é azul, quer dizer? Que isso se deve por conta da atmosfera. Então, significa que aqui é a minha ideia principal e eu confirmo isso dizendo que ele é azul por conta da atmosfera. O segundo exemplo é, Ana parou de fumar. Ora, explicitamente, o que eu digo aí? Que a Ana parou de fumar. Mas o que eu consigo subentender? O que tem escrito implicitamente? Que a Ana fumava antes. Quer ver outro exemplo de ideias implícitas e explícitas? A manifestação será na Avenida Paulista. Horas. A manifestação da Avenida Paulista. Isso é a ideia explícita. Mas e a ideia implícita? Significa o quê? Que provavelmente essa manifestação acontecerá em São Paulo, uma vez que a Avenida Paulista é na cidade de São Paulo. Mas tem uma outra coisa que me reforça isso. A Avenida Paulista, ela é palco de manifestações políticas, culturais e tudo mais. Interpretação e compreensão. Essa é uma dúvida que gera muita pergunta. Professor, mas o que é interpretar? Quando é que eu sei quando é interpretar? Quando é que eu sei quando é compreender? Afinal, interpretar e compreender são coisas diferentes. E a gente vai entender isso. Bom, para que a gente possa, numa atividade de interpretação e compreensão, identificar o que é que se pede no exercício, a primeira coisa é esses 4 pontos-chave que vocês estão vendo aí. Conjunção, preposição, sinais de pontuação e palavras negativas. O que significa isso? Estes 4 pontos-chave, eu consigo, por conta deles, eu consigo identificar se o meu exercício ele é de interpretação textual ou se ele é de compreensão textual. Vamos lá.
Se eu pego, por exemplo, uma conjunção adversativa, como entretanto, mas, porém, sempre depois dessa conjunção adversativa, a ideia do autor vai aparecer. Sempre. Quer ver outro exemplo? Preposição. Quando eu utilizo a preposição de algo ou de alguém, ela vai trazer o sentido de pertencimento, geralmente do autor. Sinais de pontuação, como vírgula, como ponto, né? Elas também trazem um assunto e, na sequência, outro assunto. Ela divide estes assuntos, ela divide diferentes partes de um assunto. Palavras negativas como não, nunca, jamais, ou seja, as palavras negativas trazem muito a respeito do conteúdo. Tudo bem? Fique atento, ok? Para ainda complementar e ajudar vocês a resolver um exercício. Então, por exemplo, lembra que eu falei que interpretar é diferente de compreender o texto? Dá para a gente saber pelo enunciado. Então, eu tenho um texto, ok? E aí, aquele texto, de repente, você fala assim, nossa, professor, que textão esse, né? E agora tem que desenvolver, tem que fazer os exercícios. É simples, gente. Para compreender, basta você ler o enunciado. Lê o texto e vai para o enunciado do exercício. Então, como é que você vai aprender essa técnica? Para diferenciar compreensão de interpretação. A primeira coisa é o seguinte, quando o enunciado do texto aparece lá assim, segundo o texto, ou o texto informa que, ou ainda, o autor, ou o narrador quis dizer que, o autor defende que, ou seja, tudo isso quer dizer que é um exercício de compreensão textual, porque ele está no texto, tá? No texto, quer mais do que isso, no texto. Ou seja, o que você, no exercício, tem que descobrir? Que esse exercício ele é de compreensão e que eu tenho que pegar as ideias do autor e fazer a minha paráfrase, ou fazer o meu exercício. E aí, nesse caso, um ponto importante. Compreensão textual é aquilo que o autor afirma, ok? Já a nossa interpretação textual aparece lá no enunciado. Infere-se do texto. O que é inferir, gente? É deduzir, é a sua opinião. Depreende-se do texto. O texto permite deduzir que subentende-se qual a intenção do autor quando ele diz que, ao ler o texto, conclui-se que, ou seja, o que é interpretação. Quando o exercício é de interpretação textual, significa que ele está fora do texto, está nas entrelinhas, está subentendido. E para que você possa desenvolver um exercício de interpretação textual, depende muito do seu conhecimento de mundo, da sua vivência, da sua experiência. Ao contrário da compreensão, que é apenas a afirmação do que o autor diz. Então, se lá o autor diz que ele acredita que o céu é azul, então o céu é azul, é a compreensão. E aí vem a sua interpretação de mundo em função da compreensão textual. Tudo bem? Vamos lá? Interpretação e compreensão não é tão fácil assim, mas conforme você vai desenvolvendo os exercícios, vai lendo mais, você consegue resolver e identificar com mais facilidade quando o teu exercício é de interpretação ou de compreensão. Um exemplo, Mariana andava cabisbaixa. Então, olha só, quando Mariana andava cabisbaixa, o que eu consigo interpretar disso? Interpretar e compreender, tá? Então, Mariana andava cabisbaixa, eu pergunto para vocês, dá para saber se é quando é compreensão e quando é interpretação? E nesse caso aqui, dá para a gente fazer as duas, interpretação e compreensão? Sim. Por exemplo, se a Mariana andava cabisbaixa e eu pegando no sentido de compreensão, o que é cabisbaixa, gente? Cabisbaixo nada mais é do que andar de cabeça baixa, certo? Então, a minha compreensão é essa. Mas o que eu interpreto com o meu conhecimento de mundo? Que cabisbaixa é uma pessoa triste. Então, a minha compreensão é que a Mariana andava de cabeça baixa, porém, a minha interpretação é que ela andava ela andava triste, ok? Um outro exemplo é, João gosta de chocolate marrom. João gosta de chocolate marrom. Essa é a minha compreensão.
Mas a minha interpretação, a minha vivência de mundo permite que eu identifique, que eu saiba que, além do chocolate marrom, existem outros chocolates de diversas cores. E o João não gosta desse, ele gosta do marrom. Tá bom? Um exercício para a gente trabalhar. Esse exercício traz o poema da descrição do Mário Quintana. Vamos lá? Eu vou pedir para que a Pauline abra o microfone e faça a leitura dele, ok? Perfeito. Vamos lá de novo? Não te abras com teu amigo, que ele um outro amigo tem. E o amigo do teu amigo possui amigos também. Bom, agora vem a pergunta para vocês. Este poema, este exercício, você lê o texto, depois você vai fazer o exercício. Primeira coisa que a gente tem que fazer, o que é? Isso, ler o enunciado, muito bem. Então, olha só. De acordo com o poema, é correto afirmar que... Bom, esse exercício, quero que vocês me digam, é de compreensão ou é de interpretação? De compreensão. Por que é de compreensão? Porque, olha só, de acordo com o poema, é correto afirmar que. Isso significa que, se fosse interpretação, aqui poderia ser assim, de acordo com o poema, é correto deduzir que, aí seria interpretação, aí seria o seu conhecimento de mundo, ok? Bom, então vamos lá, 1 minuto para fazer o exercício, vou tomar uma aguinha. Qual a letra que vocês marcaram? Ótimo, vamos fazer juntos? Olha só, primeira letra. A. Eu posso afirmar que o Mário Quintana está dizendo para mim que não se deve ter amigos, pois criar laços é algo ruim? Não. Ele não está falando para eu não ter amigo. Ele está dizendo outra coisa. Então, não é a letra A. Letra B. Amigo que não guarda segredo não merece respeito? Ele está dizendo isso? Que eu tenho que desrespeitar meu amigo, que eu não posso guardar nada com ele, não posso guardar nenhum segredo com ele? Também não, muito bem, não é isso aqui não, tá? Tá errado isso aqui, ó. O melhor amigo é aquele que não possui outros amigos? Quer dizer, o Mário Quintana está dizendo isso aqui no texto, ele está falando, olha, meu melhor amigo tem que ser aquele que não tem outros amigos, é só eu, ponto, acabou? Não, né? Isso mesmo, não é isso aqui não, tá? Letra D, revelar segredos para o amigo pode ser arriscado? Isso! Será que é isso mesmo, gente? Olha lá. Ele está dizendo que se eu conto um segredo para o meu amigo, esse meu amigo tem outro amigo que ele conta para o amigo, depois ele conta para os amigos dos amigos, né? Exato. Será que é? Vamos confirmar? A letra E. Entre amigos não deve existir segredos. O Mário Quintana está falando isso? Ele está dizendo, não tem que ter segredo, a gente não pode contar segredo, nada. Exatamente. Então, não é a letra E. Portanto, esse exercício é a letra D. Muito bem, gente. Isso aí. Olha só, então agora eu vou pedir para que vocês, para a próxima aula, façam os exercícios do módulo de interpretação de texto. E aí amanhã a gente traz para continuar e fazer a resolução, ok? Valeu, pessoal. Jovens, tenham um bom dia e até lá.